Gênesis capítulo 2, versículo de número 4. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 8 e depois nós vamos ler o verso 15. A nossa reflexão de hoje à noite tem o tema Vitória na vida profissional. Vitória na vida profissional. Amém? Quantos encontraram, digam glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Vamos repetir o verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Vamos ler agora o verso 15. Verso 15, dá um pulinho aí para o verso 15, do mesmo capítulo, Gênesis 2,15 agora. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Mais uma vez, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Amém? Estenda suas mãos em minha direção. Peça ao Espírito de Deus que fale conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Doce amigo Espírito Santo, essa é a tua gloriosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. E eu te peço, usa a minha vida nessa noite, doce amigo Espírito de Deus. Fala aos nossos corações através da tua palavra, que pela tua palavra nós sejamos transformados, edificados, libertos e abençoados. Que haja rios de vida e de revelação do Senhor, enquanto pregamos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vitória na vida profissional. Eu acho muito precioso esse texto, porque ele nos mostra, querido, esse texto que nós acabamos de ler, que Deus ele criou o homem também com o propósito de que o homem pudesse trabalhar. Amém? De que ele pudesse ser um gestor. Ele foi feito um gestor da terra, um administrador na terra. E o texto diz que ele foi criado o jardim do Éden, que Deus criou o jardim do Éden, e que Deus colocou o homem ali para guardar o jardim e para lavrar o jardim, né? Ele foi criado também para cuidar da criação de Deus. O homem é um gestor. E eu acho muito interessante, principalmente o versículo de número 5, quando diz assim: não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. E o que eu acho interessante nesse texto é que Deus fez o jardim, e quando Deus colocou o homem, então Deus fez com que as ervas no jardim, as plantas no jardim do Éden, pudessem crescer, porque agora havia um homem para cuidar daquilo ali. Agora havia alguém para administrar aquilo ali. E aí tem um princípio poderoso aqui, que só vai haver crescimento se haver administração, né? Para que haja crescimento, porque você percebe claramente aqui que Deus fez a erva crescer e as plantas crescerem no jardim depois que o homem já estava lá. O texto deixa bem claro que não havia ainda erva nem planta ali no jardim por dois motivos. Primeiro, porque Deus não havia feito chover ainda. E o segundo motivo, ele diz, porque ainda não havia homem. O homem não havia sido criado ainda para cuidar. Aí você diz assim, mas Deus poderia cuidar de tudo sozinho? Claro, ele é soberano, sim ou não? Sim ou não? Claro. Mas Deus
trabalha em cooperação conosco. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Tudo que Deus fizer na terra, Ele vai fazer em cooperação comigo e com você. Porque Deus criou o homem para ser um gestor na terra, para ser um administrador na terra. Então, quando há uma boa administração, então começa a haver crescimento. Deus fez crescer no jardim as plantas, Deus fez crescer no jardim as ervas, porque agora havia alguém para administrar, agora havia alguém para gerir, para cuidar, como um gestor, né? Havia alguém que estava responsável pela criação de Deus. Isso é um princípio poderoso. Então, o que a gente vai entender aqui, queridos? Que o trabalho, ele é bênção de Deus. Diga comigo, o trabalho é bênção de Deus. O trabalho é bênção de Deus. Glória a Jesus. O trabalho, ele é bênção de Deus. Amém? A Bíblia nos diz então, porque algumas pessoas pensam, alguns cristãos pensam que o trabalho é uma maldição. Ah, pastor, o trabalho é maldição porque só aconteceu depois do pecado. Não, não existe isso na Bíblia. Você vê bem claro aqui no versículo 8, que Deus colocou o homem no jardim para fazer duas coisas. Verso 8, olha o que diz. Verso 15, né? Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para duas coisas, para o cultivar e o guardar. Cultivo e vigiar o jardim, guardar o jardim. As duas coisas são trabalho. E isso aqui foi antes do pecado, foi antes da queda. Agora, quando o homem pecou, quando veio o pecado, então, o que a Bíblia diz? Gênesis 3:17. O que a Bíblia diz depois do pecado? A Bíblia diz assim: e a Adão disse Deus disse a Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Com dores obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e ervas daninhas, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Então o que a gente percebe aqui? Quando houve o pecado, agora Deus disse, você vai trabalhar com dor. Vocês estão entendendo, gente? Não é que o trabalho é maldição. O trabalho é bênção. Antes do pecado, Deus ordenou que o homem trabalhasse, que o homem fosse produtivo, né? Deus ordena que todos nós sejamos produtivos. Deus ordena que todos nós sejamos frutíferos. Nós precisamos ser produtivos em tudo que Deus colocar em nossas mãos. Isso é bênção de Deus. Só que quando o homem pecou, lá em Gênesis 3, e aí no verso 17 deixa bem claro que uma das consequências do pecado para o homem é que ele ia obter o pão da terra com dor, com sofrimento, com fadiga. A terra ia começar a produzir espinhos, a terra ia começar a produzir ervas daninhas, e isso representava maldição, era símbolo da maldição. Mas eu quero dizer para você que Jesus já nos redimiu dessa maldição, amém? Lembra que quando fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em Jesus, Jesus derramou o seu sangue entre os espinhos, e você viu aqui que espinhos é símbolo de maldição. Então Jesus derramou o seu sangue para nos redimir também dessa maldição. Amém? Gálatas 3:13 diz isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Então nós estamos redimidos dessa maldição. Então para mim e para você, queridos, trabalho deve ser bênção. Diga glória a Deus. Trabalho deve ser bênção. A Bíblia nos mostra, e também quando a gente vai estudar alguns dicionários, a definição de trabalho, porque algumas pessoas pensam que trabalho é somente o trabalho braçal. Não é. O trabalho pode ser também o trabalho mental, não é? Qualquer trabalho mental, de estudos, de ensinar, ou espiritual também, e o trabalho físico é considerado como trabalho. Amém? Então o trabalho à luz da palavra de Deus é bênção. Então, quais são os princípios bíblicos para que a gente tenha vitória na vida profissional? Porque a Bíblia vai nos ensinar isso, né? Quais são os princípios da Bíblia para que a gente tenha vitória na vida profissional? Número 1, vença a ociosidade. Vença a ociosidade, ou seja, vença a preguiça. Vença a preguiça. Olha o que a Bíblia nos diz. Eu queria rapidamente, vou até pedir ajuda aí, amor, a você, a Deise, também a Cleo.
Já deixa aberto nesses textos que eu vou pegar a Bíblia para ler com vocês. Provérbios 6, de 6 a 11. Provérbios, pode ser tu, amor, esse texto. Provérbios 14, 23, pode ser Deise. Provérbios 13, 11, pode ser Dona Cleo. Eclesiastes 3,13, pode ser irmã Josefa. E Eclesiastes 5,19, pode ser irmã Du. Eu quero que vocês mantenham aberto esse texto, porque eu vou pegar a Bíblia na mão de você para ler esse texto. Amém? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 6, nos ensinando que nós, como cristãos, como servos de Deus, temos que vencer isso. E ele diz, olha, você vai ter com a formiga, vai observar a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os seus caminhos e seja sábio. Pois não tendo ela chefe, no verão, prepara o seu alimento. Olha que lindo esse texto, queridos. Provérbios 6, verso 6. Estou lendo agora vou ler na versão da pastora aqui, que é uma versão contemporânea, né? Diz assim: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guarda comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então observe, queridos, que a Bíblia ela é muito incisiva na questão da importância de trabalharmos. Então, se eu quero prosperar na minha vida profissional, eu tenho que entender que eu preciso estar disposto a trabalhar arduamente, a trabalhar duro, porque as coisas elas não acontecem num passe de mágica. É preciso trabalho concentrado, trabalho árduo. Amém, queridos? Porque Deus nos criou para isso. Para o trabalho. É um dos propósitos de Deus na nossa vida. E o trabalho, como eu disse aqui para você, não é maldição. Ele só é maldição se você não estiver debaixo do sangue do Cordeiro, se não estiver debaixo do sangue de Jesus. Porque aí esse trabalho para você é um trabalho penoso. Mas para você que é cristão, o seu trabalho deve ser uma realização para você. Então, quer prosperar, ter vitória na sua vida? Então você tem que vencer a ociosidade. Olha o que a Bíblia continua dizendo. Quem está no outro texto aí? Provérbios 14, 23. Olha o que diz. Em todo trabalho há proveito, mas as meras palavras só encaminham para a pobreza. Em todo trabalho há proveito, mas se a pessoa ficar apenas de blá blá blá, vai levar o que? A pobreza. Ah, eu quero trabalhar, eu quero fazer algo, então faça. Não fique só falando, você tem que estar disposto a trabalhar, queridos. Trabalho é bênção. Trabalho é bênção, trabalho dignifica o ser humano. Amém, meus amados? Então nós precisamos, primeira coisa é essa, vencer a ociosidade. Quais são os próximos textos? Eu quero só ler esses textos com vocês. Provérbios quanto? Provérbios 12, 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Ou seja, o que você fizer com as suas mãos, você receberá recompensa. Ou seja, você vai receber a recompensa do fruto do seu trabalho. Você vai receber a recompensa do fruto do seu trabalho. Próximo texto. Provérbios 13, 11. A riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Quanto mais difícil for ganhar, mais você terá. Na outra versão diz assim, a riqueza que é juntada à força do trabalho, você não perde. Né? A riqueza que você junta à força do trabalho. Isso é verdade. Às vezes a pessoa ela ganha uma herança e ela não dá valor porque ela não suou por aquela herança. Ela perde. Não é verdade? Às vezes a pessoa ganha um dinheiro de um jogo, alguma coisa. Observe, faça uma pesquisa na internet, procure ver como é que está a vida das pessoas que foram ganhadores de loteria. Ganharam milhões na loteria. Como é que está a vida dessas pessoas hoje? Anos depois.
né? Primeiro, por um motivo: dinheiro de jogo é um dinheiro amaldiçoado. Segundo motivo, é porque elas não trabalharam por aquilo. Então elas não sabem como gerir, como administrar. Então elas perdem com muita facilidade. Todo homem come, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus, é isso mesmo. Ou seja, gozar do seu trabalho, desfrutar do seu trabalho é um dom de Deus, é um presente de Deus. Amém? Então, resumindo, o que esses textos nos ensinam? Esses textos nos ensinam que nós precisamos amar o trabalho, gostar de trabalhar. Inclusive, essa é uma confissão que a pastora Joyce Meyer nos ensina no seu livro Eu e Minha Boca Grande. Ela diz assim, ela tem uma confissão, e uma das confissões dela é: trabalhar é bom, eu gosto de trabalho. Então ela confessa isso todo dia: trabalhar é bom e eu gosto do trabalho. Nós precisamos, o que esses textos estão nos ensinando? Nós precisamos gostar de trabalhar. Porque esse é um princípio, meus irmãos, para que nós possamos prosperar na nossa vida. Esse é um princípio para que nós tenhamos sucesso na vida profissional. É gostar de trabalhar. Amém? Vencer a ociosidade, vencer a preguiça. Dormir o suficiente, queridos. 8 horas de sono, todos os cientistas dizem que é suficiente para uma pessoa adulta. Suficiente. E algumas pessoas que vai chegando para uma idade, até meia idade em diante, elas têm até uma necessidade menor de, às vezes, 7, 8, 6 horas por dia. Então, se você dormir mais do que 8 horas, você está desperdiçando o seu tempo. Se você perde tempo com coisas que não são produtivas, você está desperdiçando o seu tempo. Então, a gente tem que gostar de trabalhar. Amém? Lembrando que o trabalho é trabalho físico, trabalho mental e também o trabalho espiritual. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Número 2, princípio número 2. Dê o seu melhor na empresa onde você trabalha, ou no seu trabalho. Dê o seu melhor como se a empresa fosse sua. Isso aqui é para quem ainda não é dono do seu próprio negócio. Dê o seu melhor como se a empresa fosse sua. Você está trabalhando para alguém? Trabalhe como se aquela empresa fosse sua. Se aquela empresa fosse sua, você trabalharia de cara feia, resmungando, provocando, reclamando do horário de trabalho? Não. Porque é sua empresa, você está fazendo o seu melhor porque você quer que aquela empresa cresça. Então, quando você trabalha numa empresa de alguém, você tem que trabalhar da mesma forma, como se ela fosse sua. Por quê, pastor? Porque quando você trabalha em uma empresa alheia, como se ela fosse sua, você começa a aprender como a empresa funciona. Quando você chegar a ser patrão, você vai ver como é que funciona a coisa. Você teve um caminho percorrido, você aprendeu. Mas se você não faz isso, se você faz, corpo mole no trabalho, não trabalha como deveria trabalhar, trabalha reclamando. Se Deus te der algo para você, você não teve o caminho a percorrer, você não aprendeu. Quando chegar na sua vez, você vai ter dificuldade. Porque Deus quer abençoar você para que você tenha o seu próprio negócio, a sua própria empresa. Amém? Na área que Deus já colocou no seu coração. Só que, enquanto isso não acontece, você vai trabalhar para alguém. Só que esse tempo que você trabalha para alguém é um tempo de aprendizado. É um tempo de crescimento. Olha o que a Bíblia nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 1 a 2. Olha o que diz. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Tenham também os que têm Senhor fiel, ou seja, crentes, não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. O que Paulo está ensinando para Timóteo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, você que é servo, essa era a linguagem da época, né? Servo e senhor. Mas aplicando aqui para nós hoje, porque a gente não tem essa dimensão de servo e senhor mais, né? Mas nós temos a dimensão de patrão e funcionário. Então vamos fazer essa aplicação? Você que é funcionário, olha o que está dizendo. Você que é funcionário, o que você deve fazer? Considere o seu patrão digno de honra. Então honre o seu patrão.
Ah, mas ele não é crente, ele não teme a Deus, é um patrão não. Mas a Bíblia diz, honre o seu patrão. Porque fazendo isso, você está fazendo não por causa dele, mas por causa de Cristo. Por causa do Senhor Jesus. Aí ele diz assim, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, quando você trabalha numa empresa, principalmente se você trabalha num ambiente que tem muitos ímpios e tem pessoas não crentes, mas você é um trabalhador árduo, você é um trabalhador que faz com excelência o que faz sem reclamar, faz sem murmurar, sabe? O que vai acontecer? O seu patrão vai ver o seu serviço e os funcionários dos colegas vão dizer, puxa vida, esse camarada crente tem um testemunho tremendo, olha o serviço dele bem feito. Então o que acontece? Isso é um bom testemunho. Mas se você, por outro lado, mesmo sendo cristão, trabalhando numa empresa, você faz corpo mole, você reclama de tudo, o patrão manda você fazer um negócio, você fica reclamando, o que vai acontecer? Aí vai dizer, rapaz, esses crentes é tudo preguiçoso. Tudo preguiçoso, não gosta de fazer nada. Vocês estão entendendo, gente? Então, o texto diz, para que o nome do Senhor não seja escandalizado, para que a doutrina não seja blasfemada, dê o seu melhor na empresa onde você trabalha. Agora ele diz mais, se o patrão for crente, que aqui aparece como fiel, também os que têm senhor, ou seja, patrão, né, fiel, não trate com desrespeito, ou seja, não é porque ele é crente, não, vou fazer corpo mole, é crente mesmo, meu irmão, não. Aí que você vai trabalhar mais ainda. Trabalhe ainda mais, pois ele, ou seja, o patrão, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Então, se você trabalha para algum cristão, faça ainda melhor. Porque ele está partilhando do seu bom serviço, ele é crente e amado. E a minha recompensa, pastor? Você vai receber, primeiro, de Deus. Segundo, você vai estar aprendendo, porque você está fazendo isso pensando também no seu futuro. Aquilo ali é um aprendizado para você. Você está dando o seu melhor, você é aquela pessoa interessada, você quer aprender, você está disposto a fazer mais, porque você quer crescer. Por quê? Vai chegar a minha vez, Deus vai me colocar no lugar certo, na hora certa, e enquanto esse tempo não chega, isso aqui é um aprendizado para mim. Amém, queridos? Esse tempo é um tempo que eu estou aprendendo. Então, quando você trabalha em uma empresa, você deve dar o seu melhor, como se ela fosse a sua própria empresa. E se você já é dono do seu próprio negócio, mais ainda. Esmere-se, trabalhe com excelência, faça o seu melhor. Diga glória a Deus. Terceiro princípio. Faça do seu lugar de trabalho um campo missionário. Faça do seu lugar de trabalho um campo missionário. Amém? Um campo, o que significa isso, pastor? Ali é um lugar para você influenciar pessoas com o Evangelho de Cristo. Principalmente através do seu trabalho de excelência. Não é que você vai estar o tempo todo pregando. Não é? Quando tiver oportunidades, pregue, compartilhe o Evangelho. Sabe, na conversa. Não é que você vai estar o tempo todo abrindo a Bíblia pregando, ora não. Mas você vai estar compartilhando. A pessoa está com um problema, o patrão está com um problema no casamento. Você aproveita, olha, a palavra de Deus diz isso. Ou alguém, um colega estava enfrentando uma situação. Você aproveita a situação, compartilha o Evangelho. Então aquele lugar ali é o seu campo missionário, queridos. Amém, gente? A gente pensa assim, eu tenho que ir para outro país para fazer missões. Não. Só se você tiver um chamado transcultural, transcontinental, para ir para outras nações. Mas de repente o teu campo missionário é o teu local de trabalho. Ali você tem colegas que ainda não conhecem o amor de Jesus. Talvez o patrão, o gerente, que ainda não conhece o amor de Jesus. E ali a oportunidade de semear a fé em Cristo, para que estas pessoas se convertam ao Senhor Jesus. Amém? E tenha a sua vida transformada. Olha, a Nete sempre conta o testemunho de Nete. Nete teve um encontro com Jesus dentro do supermercado onde ela trabalhava. Não é? Ela trabalhava no supermercado e aí ela teve um sonho com a gente. E a gente fazia compra lá no supermercado. E quando a gente chegou lá, a pastora chegou lá, pastora, eu tive um sonho com vocês assim, assim. A pastora aproveitou o momento, vem aqui, você pode ir aqui no escritório comigo, Nete? Ela, não, vou. Aí foi no escritório, não foi? Foi no escritório e a pastora aproveitou aquela oportunidade do sonho que ela teve e começou a compartilhar Jesus com ela. E dentro do escritório daquele supermercado, ela entregou a vida para Jesus. Isso já tem o quê? Uns quase 10 anos, né, Nete? Uns 9 anos, né? Foi no iníciozinho da Shalom. Tem uns quase 10 anos já, uns 9 anos. Foi no iníciozinho da Shalom. Então, olha aí,
está firme com Jesus até hoje. E teve um encontro com Cristo onde? No local de trabalho, queridos. Então você tem que ser estratégico. O seu local de trabalho é o seu campo missionário. Amém? Ali, meu irmão Carlão, irmão Vando e os demais irmãos que estão aqui, Nego. No seu local de trabalho, Cláudio, qualquer um de vocês aqui, é um lugar que você pode compartilhar sua fé em Cristo. De forma sábia, não vai ser um crente fanático que em vez de ajuntar as pessoas, trazer as pessoas, se afasta. Mas de forma sábia, você vai compartilhando o Evangelho. Porque a sua missão, a nossa missão como cristãos, é levar o máximo de pessoas possíveis à fé no Senhor Jesus Cristo. Quantos entenderam? Diga amém. Agora, principalmente sendo zeloso do seu trabalho. Pastor Pan Yong Shu, ele conta que ele sempre ensina a igreja dele a ser esforçado no trabalho. E aí, sabe, orientando o povo, orientando. E eles, a igreja, o povo da igreja é um povo trabalhador. Ele teve uma situação lá de uma empresa, e aí o pastor indicou os irmãos da igreja para ir trabalhar naquela empresa. E os irmãos foram trabalhar naquela empresa. Acho que você leu isso naquele livro. Grupo Familiares do Crescimento da Igreja. E o povo foi trabalhar na empresa, e daqui a pouco o patrão liga para o pastor Pan Yong Shu e diz: pastor, o senhor tem mais dessa gente, o senhor tem mais desse povo, eu estou precisando de gente assim, porque o seu povo é um povo trabalhador demais, um povo dedicado, um povo esforçado. Se o senhor tiver mais dessa mesma gente, pode mandar para cá. Quer dizer, aquele patrão ficou tão feliz com o trabalho dos irmãos da igreja trabalhando na sua empresa, que ligou para o pastor pedindo se o pastor tivesse mais gente como aquela para mandar para a empresa dele, porque ele precisava de pessoas assim. Ou seja, isso é um testemunho para aquele homem que não era crente, de que os cristãos são zelosos, são esforçados, são dirigentes, são trabalhadores. Amém, queridos? Porque o nosso testemunho conta muito. Então, esse é um princípio poderoso. Faça do seu local de trabalho um campo missionário. Princípio número 4. Esteja sempre aprendendo e se qualificando para o trabalho. Esteja sempre aprendendo e se qualificando pelo trabalho. Nunca ache que você já chegou no topo, já chegou no limite, que você não precisa aprender mais nada da sua profissão, que você já sabe o suficiente. Nunca pense isso. Porque no dia que você começar a pensar assim, você começa a cair. Os grandes médicos de sucesso, os grandes advogados de sucesso, os grandes pastores de sucesso e qualquer outra área profissional, as pessoas que têm muito êxito são pessoas que estão constantemente aprendendo, constantemente crescendo. O médico, se ele não continuar fazendo seminários, participando de congressos, fazendo novos cursos, ele vai ficar desatualizado, sim ou não? Não é verdade? Ele precisa continuar crescendo. Você na sua área também. Né, irmão Carlão, irmão Du, no restaurante, Vando, na sua loja de empresa de imóveis, a irmã Genilda, na sua empresa de estética, né? E cada um de vocês na sua área de trabalho. A irmã Josefa como professora, eu como pastor, a pastora aqui como psicóloga. Né? Você precisa continuar crescendo, continuar aprendendo, queridos. A Bíblia diz assim: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Provérbios 22, verso 29. Provérbios 22, verso 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Provérbios 22, verso 29. Entendeu? Então você e eu, nós precisamos continuar aprendendo, continuar crescendo, refinando a nossa habilidade. Há um texto precioso em 2 Crônicas 2:7. Quando Salomão estava construindo o templo, né, o templo de Salomão, o templo de Salomão daquela época, né? Quando Salomão estava construindo o templo, ele mandou que o rei Irão, que era um rei de Tiro, mandasse alguns servos para trabalhar no templo, servos que tivessem certas habilidades. Ele diz assim, ele falando com o rei de Tiro: portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, ou seja, que tenha habilidade para trabalhar com ouro, com prata, com bronze e ferro, que saiba fazer tecidos de fios de lã púrpura, vermelha e azul, e que saiba entalhar madeira,
Ele trabalhará em Judá e em Jerusalém com os meus artesãos que foram contratados por Davi, meu pai. Então olha o que está dizendo para o rei de Tiro. Você vai mandar a gente para cá? Quem é que eu quero que você mande para cá para trabalhar na construção do templo? Qualquer pessoa desqualificada que não tem habilidade nenhuma? Não, eu quero que você mande gente que tenha habilidade para trabalhar com ouro, que tenha habilidade para trabalhar com prata, que tenha habilidade para trabalhar com bronze, que tenha habilidade para trabalhar com ferro, metalúrgica, né? Que tenha habilidade para trabalhar com tecidos, com púrpura, que tenha habilidade para entalhar madeira. Ou seja, pessoas que se prepararam, que tinham habilidades, que estavam habilitadas para aquilo ali. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, o seu trabalho exige que você esteja constantemente se habilitando, se refinando, se preparando, queridos. Vocês estão entendendo, amados? Não ache que você já sabe tudo, não. Há sempre coisas novas para aprender. Há sempre um jeito criativo. Porque se você não se prepara, principalmente no campo competitivo como a gente vive, você fica para trás. Vamos pensar aí, né, as irmãs da estética aí. Irmã Genilda, irmã Adriana. Há técnicas novas. A forma que elas tratam o cabelo das mulheradas hoje é diferente da forma que elas tratavam há 15 anos, há 20 anos atrás. Sim ou não? Surgiu novos produtos, surgiu novas técnicas, e que se elas não se renovassem, elas iam ficar para trás. Porque alguém chega assim, você sabe trabalhar assim? É porque eu não sei bem a linguagem. Mas diga aí, irmão, uma coisa nova. De ano em ano, né? Colorimetria, não sei nem o que é isso. Mas olha aí, irmã. Colorimetria. Mechas. Novas tendências. Se não estiver atento, fica para trás. Novas tendências, novas técnicas. E você está entendendo, gente? Então isso é para tudo, para cada área. Amém, pessoal? Para cada área. Então meu conselho para você é: continue fazendo, continue estudando, continue aprendendo, porque senão você fica para trás mesmo. Você fica para trás. Então você tem que continuar aprendendo. E o que eu estou ensinando para vocês aqui é princípio bíblico, irmão. Olha que lindo. A Bíblia tem tudo. Tudo que a gente precisa aprender, a Bíblia nos ensina, é ou não é? Agora, só faz diferença na sua vida aquilo que você coloca em prática. Não adianta nada, eu estou dando para você essa palavra aqui, ensinando para você esses princípios, se ao sair daqui você não estiver disposto a colocar isso em prática. Eu preciso continuar crescendo. Eu preciso continuar aprendendo. Sonhe em além. Sonhe em continuar estudando na sua área específica de trabalho, de profissão, em continuar se habilitando, continuar crescendo. Amém? Eu ouvi uma frase interessante, diz assim: não existe sorte. Sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Não existe sorte. Essa frase diz assim: não existe sorte. Sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Por exemplo, surgiu uma vaga de emprego para alguém que tem nível superior, para ganhar R$7.000 por mês. Tem nível superior? Você tem nível superior agora? Você viu aí? É isso aí. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ah, eu não tive sorte. Não, ele não teve. Não é que ele não teve sorte. Ele não estava preparado para a oportunidade que surgiu. Vocês estão entendendo? Pode ser até em outra área. Deus lhe dê a bênção de outra área de 7, 10 mil. Mas para esse cargo específico que eu estou falando aqui, você tem que ter nível superior. Não tem. Então, não tem como. Então eu preciso continuar me preparando, gente. Isso é um princípio para a vida profissional. Princípio. A irmã Duda está fazendo de novo, né? Na sua área aí de gastronomia. Olha aí. Ela estava estudando hoje, ela está fazendo uma faculdade de gastronomia, e ele estava perguntando, o filho perguntando para ela, se está ajudando ela. Tá, claro que está. Porque você está aprendendo coisas novas, para melhorar, para aperfeiçoar o seu trabalho. Amém, gente? Então nós precisamos disso. Esse é um princípio poderoso. Continue aprendendo. Continue, esteja preparado.
Amém? Esteja sempre aprendendo e se qualificando para o trabalho. Por quê? Porque a habilidade é importante. Diga comigo, a habilidade é importante. Princípio número 5. Aprenda a descansar. Aprenda a descansar. O descanso é tão produtivo quanto o trabalho. Aprenda a descansar, pois o descanso é tão produtivo quanto o trabalho. Porque a gente tem dois extremos. A gente tem na igreja o extremo daquelas pessoas que não gostam de trabalhar. Pastor, na igreja tem isso? Infelizmente tem. Infelizmente tem gente na igreja que não gosta de trabalhar, né? Mas por outro lado, você tem gente na igreja que gosta de trabalhar demais, excessivamente, o tempo todo, acha que é uma máquina, e aí entra no estresse, entra no estafa. Então a gente tem que aprender que tem um momento de descansar, e que o descanso ele é tão produtivo quanto o trabalho. Às vezes quando você está descansando, queridos, Deus te dá ideias criativas. Aquele momento que você parou para descansar, Deus fala com você. Deus lhe dá uma ideia. E aquela ideia vai revolucionar o seu trabalho. Amém, gente? Vai revolucionar o seu trabalho. Deus lhe dá uma direção. Então, os estudiosos da área agora chamam isso de ócio criativo. Não é? O que é um ócio criativo? É aquele descanso que você descansa, mas enquanto você descansa, você refrigera a sua mente e tem ideias criativas. Vem ideias que valem milhões. Olha, irmãos, uma ideia que Deus lhe der pode valer milhões. Deus pode lhe dar uma ideia que pode mudar a sua vida para sempre. Para sempre. Uma ideia. Mas quando é que as ideias vêm? Geralmente elas vêm quando você para descansar. Deus sabe que a gente não é máquina, por isso que Ele instituiu o descanso. O princípio do descanso semanal na Bíblia, né, é o mesmo no Novo Testamento, mesmo que não seja o sábado, não é? Pode ser um dia que você separa para descansar. Cessar aquelas atividades que você descansa. Amém, queridos? Para nós, para a maioria de nós, a gente faz isso no domingo. Né? Para mim, geralmente é uma segunda-feira, um dia de semana, porque domingo para mim é mais puxado ainda, né, por conta das atividades da igreja. Mas você tem que ter um dia para você repousar das suas atividades. É aquele dia que vem refrigério, né? Aquele dia, e não só durante um dia para descansar de todas as atividades, mas também o seu descanso noturno, chegar à noite, repousar, descansar. Isso é importante. Jesus diz, é um texto muito precioso lá em Marcos, capítulo de número 6, verso 30 a 32. Marcos 6, verso 30 e 32. Olha o que diz a palavra, queridos. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então os apóstolos estavam trabalhando, amém? Trabalhando arduamente na missão de pregar o evangelho. Pregando, ganhando almas, curando os enfermos, expulsando os demônios, estavam ativos, na ativa. Então quando eles voltam, eles trazem o relatório para Jesus. Verso 30, Marcos 6,30. Eles trazem o relatório para Jesus, tudo que eles fizeram, né, cada demônio que os expulsou, cada pessoa que eles curaram, cada palavra de ensino que eles deram, eles trazem o relatório para Jesus, depois de uma jornada intensa de trabalho. Verso 31. E ele lhes disse, ou seja, Jesus lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós num barco para um lugar solitário. Então, depois de trabalhar arduamente, a Bíblia diz que Jesus nos levou para um lugar deserto para repousar, para descansar, porque Jesus sabia, irmãos, que eles precisavam de descanso. Agora, olha que interessante, o descanso sempre vem depois de uma jornada de trabalho. Porque tem gente que quer descansar sem trabalhar, aí não dá, né? Tem gente que é só, estou tão cansado. E fazer o quê? Ele está cansado de não fazer nada. Porque não fazer nada cansa, irmãos. Não fazer nada gera tédio. Uma vida sem propósito gera tédio. Você fica tedioso, entediado, quando você não faz nada. E aí o tédio te cansa.
Você percebe muitos adolescentes assim. Estou cansado, cansado de fazer o quê, pelo amor de Deus? Adolescente geralmente fica assim, né? Alguns, não todos. Mas tem gente adulta assim também. Então nós precisamos descansar. Agora observe que o descanso vem sempre depois de uma jornada de trabalho. Primeiro você trabalha, depois você descansa. Amém, gente? Mas é importante descansar, porque o descanso, vamos dizer comigo, o descanso é tão produtivo quanto o trabalho. Vamos dizer, diga, o descanso é tão produtivo quanto o trabalho. Então você não pode trabalhar o tempo todo. Amém? Irmão, se você não estiver bem, você não vai ter um trabalho que renda. Um trabalho produtivo. Então às vezes você precisa descansar, entendeu? Sexto princípio. Confie na graça do Senhor Jesus. Confie no favor e na graça do Senhor Jesus. Como assim, pastor? Eu estou falando só de coisas que você tem que fazer, mas agora eu quero mostrar para você que você tem também, e o mais importante é isso, que na sua vida profissional, você sempre confie no favor de Jesus e na graça dele. E eu vou te mostrar um texto que está lá em Lucas capítulo 5, verso de número 4 em diante, até o versículo de número 10. É muito interessante esse texto, irmãos, porque Lucas 5, versículo 4 a versículo 10. Né? Lucas 5, versículo 4 a versículo 10. Porque quando você não pode fazer, só Jesus que faz. Amém? Quando você não consegue, você tem que crer que o Senhor vai ajudar você. Olha o que diz a palavra. Lucas capítulo de número 5, diz assim, verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do barco, para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Olha que interessante. Eles tinham empresa de pesca. Eles eram sócios. Pedro, Tiago e João eram sócios. Como diz o texto sagrado aqui, eles eram sócios em uma empresa de pescaria. Né? Eles tinham empresa de pesca. Só que a Bíblia diz que eles haviam trabalhado a noite toda, sem resultado algum. Sabe, irmãos, aquele momento que você trabalha, não é preguiça, não é relaxo, não é falta de interesse seu, mas o negócio não está andando, não está dando certo. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você está ali dando o seu melhor, trabalhando árduo, mas a coisa não vai. Aconteceu isso com eles, na empresa deles. A Bíblia diz que eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Imagina a noite toda trabalhando, não pegar nada, nem um peixinho sequer. Uma noite desperdiçada. Jesus disse para eles assim: olha, lance a rede do outro lado do barco. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Mas, debaixo desta palavra que o Senhor deu, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. E quando eles lançam a rede, irmãos, eles experimentaram graça. Eles experimentaram o favor do Senhor. E a Bíblia diz que eles trouxeram uma rede cheia de peixes, que eles não tiveram condição de trazer sozinho, pediram ajuda a outros. Eu quero profetizar isso. Vai ter tanta bênção que você vai ter que contratar outras pessoas para ajudar você. Você vai ter que contratar outras pessoas para ajudar você no seu trabalho. Vocês recebem isso? Recebe? Recebe, meu irmão? Recebe, minha irmã? Recebe, irmã? Recebe, minha irmã? Recebe? Por quê? Porque eles tiveram que chamar outros para ajudar. E você vai ter que contratar outras pessoas para ajudar. Por quê? Porque a bênção vai ser exagerada. Agora, isso foi somente resultado do esforço deles? Foi? Foi resultado somente do esforço deles? Não. Foi graça de Deus, foi favor do Senhor. A obediência é uma palavra que Deus deu. Então assim, queridos,
O sexto princípio é: você precisa confiar na graça, na sua área financeira também, na sua área profissional também. Você precisa confiar no favor do Senhor. Que Deus pode lhe abençoar para além das suas expectativas, que Deus pode te abençoar para além da sua força, para além da sua condição, para além do seu preparo. Não que você vai negligenciar os outros princípios que eu falei, mas a graça quando vem sobre você, o favor quando vem sobre você, abençoa para você além do que você poderia ser abençoado de forma normal. Então, conte com a graça de Deus sempre. Não é só para a salvação não, irmãos, é graça para a vida profissional também. É favor de Deus. Porque em uma noite Deus pode mudar a sua vida, queridos. Você pode dormir pobre e acordar rico. Deus pode fazer isso. Isso é favor. Isso é favor. Eu não estou dizendo que você vai negligenciar os outros princípios que já ensinei aqui. Mas isso pode acontecer. Isso é favor. Você pode um dia não ter nada e no outro dia estar recheado de bênção. Isso já aconteceu comigo várias vezes, vários momentos. De eu experimentar favor de Deus na minha vida. Experimentei isso várias vezes. Está sem dinheiro, daqui a pouco o telefone toca. E alguém de outro estado diga: pastor, disse: oi. Olha, pastor, eu depositei um dinheiro na sua conta. Amém, meu irmão, Deus abençoe, glória a Deus. Tá, oro pela pessoa. Quando eu vou lá na conta, 3.000 e poucos reais. De pessoas que já me procuraram assim: pastor, tenho aqui uma semente para você. Pastor, está em casa? Estou indo levar um negócio para o senhor. Amém, meu irmão. Aí vem, quando chego, me dá uma semente. Quando eu vou olhar, 5.000 reais. Isso é o quê? Favor. Outra pessoa: pastor, está em casa? Estou indo aí levar um negócio para o senhor. Tá bom, meu irmão. A pessoa trouxe uma semente. Quando a gente abre, 7.000 reais. Isso é o quê, queridos? Favor. Já teve dia, Deus fez muito isso com a gente no início do ministério, né? Muito isso, porque às vezes no culto, irmãos, não entrava o dinheiro de suprir as necessidades da igreja, a gente ficava preocupado, e Deus falava assim para mim: você não depende dos cultos, você depende de mim. Eu posso lhe abençoar no culto, posso lhe abençoar fora do culto. Eu posso abençoar a minha igreja no culto e posso abençoar a minha igreja fora do culto. Aí às vezes no culto entrava assim, digamos, 10, 20, 30 reais. E eu, meu Deus, e agora? Tem isso para pagar, conta de luz, de água da igreja para honrar, esse compromisso. Então assim, tem despesa. Aí eu falei: e agora, Senhor? No culto entrar 30, 40 reais, 50. Aí no dia seguinte, Deus manda uma pessoa na minha casa entrar 1.000 reais, 5.000 reais, 7.000 reais, como eu citei aqui para você. Alguém ligar e depositar na minha conta 3.000 e poucos reais. E Deus mais uma vez diz assim: você depende de mim. Então, na sua vida profissional, você tem que crer na graça. Amém? Crer no favor do Senhor. Há favor de Deus para a sua vida. Há favor de Deus para a sua vida. Isso não acontece somente comigo, porque eu sou pastor, não, irmãos. Acontece com você também, se você crer nisso. Eu não estou dizendo para você deixar o seu trabalho. Não é isso. Olha os princípios que eu já ensinei antes aqui. Mas eu estou dizendo que além do trabalho, você tem que contar com a graça do Senhor, com o favor do Senhor. Porque às vezes na sua empresa, Wando, pode ser que naquele dia não entrou o que você precisava para cobrir as suas despesas na sua empresa. E aí Deus falou, chegar e usar alguém e dizer assim: olha, não sei porquê, mas Deus mandou te dar isso aqui. Deus mandou te dar isso aqui. Quando você abre, tem lá 5.000, 10.000, 20.000 reais. Ou até mais. Deus pode fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Pode. O que é impossível para o Senhor? Nada é impossível para o Senhor. A Bíblia diz que havia uma fome terrível lá na cidade de Israel. E o profeta Eliseu disse assim: amanhã, a essa hora, vai ter comida abundante aqui para todo mundo. Aí o cara disse assim: nem que Deus abra as janelas do céu, isso pode acontecer. O profeta Eliseu disse para ele: pois é, você vai ver, mas não vai comer, não vai usufruir dessa bênção. Quem se lembra dessa passagem? Aí eles foram no arraial, os leprosos foram no arraial dos sírios. Deus fez os sírios ouvir um barulho, os sírios fugiram, deixaram os acampamentos com cavalo, lembra dessa passagem? Com tudo, né? Deixaram acampamento com comida, com tudo lá. Os caras foram lá, tudo leproso, tudo morto de fome. Rapaz, os sírios vão pegar a gente. Rapaz, a gente vai morrer mesmo, a gente está leproso, está com fome, vai morrer de qualquer jeito. Se eles pegarem e matar a gente, pelo menos a gente morre mais rápido. Vamos lá.
Porque parece que não tem ninguém lá no acampamento, não. Chegaram lá, não tinha ninguém, o Sírio tinha fugido, porque Deus fez eles ouvirem um barulho, eles acharam que havia um exército inimigo vindo contra eles. Aí chegaram lá, começaram a comer as comidas gostosas que os Sírios deixaram lá nos acampamentos, pegando as coisas. Aí eles lembraram, gente, a gente está aqui comendo isso tudo, hoje é dia de boas notícias, o povo de Israel está passando fome, vamos falar para eles que aqui tem comida à vontade. Aí eles foram lá, o rei ficou com medo, não, isso é armadilha, os Sírios estão montando uma armadilha, vão voltar para pegar a gente. Aí não, vamos mandar alguém. Aí mandaram, era verdade, trouxeram a comida. Resultado, no dia seguinte, como Eliseu profetizou, tinha comida em abundância. Mas aquele homem que falou aquilo, não comeu, porque quando ele estava na porta, o povo desesperado, o povo tudo com fome, para comer a comida, ele caiu, o povo passou por cima dele, atropelou e ele morreu. Viu e não comeu. Por quê? Por causa da incredulidade. Num dia a cidade estava sitiada, num dia a cidade estava com fome, num dia a cidade não tinha comida nenhuma para comer, no dia seguinte, por causa da palavra de um profeta de Deus, havia comida em abundância, queridos. Havia comida em abundância. Pedro disse para Jesus, sobre a tua palavra lançarei a rede. Muitas vezes você vai ter que lançar a rede sobre a palavra que Jesus, Senhor, eu não sei como fazer, mas debaixo dessa palavra que o Senhor me deu, eu vou lançar minha rede e vai vir muitos peixes em nome de Jesus. Então conte com a graça, conte com o favor, porque o favor é para além da sua necessidade, o favor é para além, do seu preparo, para além da sua condição, para além do seu merecimento. Conte com o favor. Naquela passagem do homem que Jesus, o Senhor assalaria, né? Chama de manhã para trabalhar, diz, eu vou acertar com você um salário. E aí chega meio-dia, chama outro, vou acertar com você esse mesmo salário. E no final do dia, faltando 1 hora para o serviço, o expediente acabar, ele chama mais umas pessoas que estavam sem trabalhar e acerta o mesmo salário. E aí os que receberam primeiro, ficaram achando, os que receberam por último, né? Os primeiros ficaram achando que ia pagar mais a eles. Não, ele vai dar mais a gente porque a gente começou a trabalhar cedo. Aí quando ele vai receber o mesmo salário. Aí os caras perguntam assim, oxi, mas por que você está fazendo isso? Esse camarada que trabalha só 1 hora, só deu o mesmo tanto que deu para a gente, isso é injusto. Eu disse, não é injusto não, eu acertei com você quanto? Por X, digamos, eu acertei com você quanto o dia? R$100, então toma aqui. Eu quero dar a ele o tanto que eu dei a você. Eu posso fazer do que eu quero, com o meu dinheiro o que eu quero. Não é isso? Então, o que recebeu 1 hora só de trabalho, recebeu 100, isso é o quê? Isso é o quê? Graça. É favor. Ele merecia receber aquele 100? Não. Porque ele só trabalhou 1 hora. O outro trabalhou o dia todo. O outro recebeu porque mereceu. Trabalhou o dia todo. Mas aquele trabalhou só 1 hora, Cléo. E recebeu o mesmo tanto. Então, às vezes, queridos, Deus vai fazer isso com você. Muitas vezes. Confie na graça do Senhor. Confie no favor do Senhor. Na sua vida profissional também. Eu quero declarar que essa semana ainda Deus vai mandar um milagre na tua finança em nome de Jesus. Para você honrar seus compromissos, para vir provisão extras para você. Em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E por último, 7º princípio. Seja generoso. Seja generoso. Seja abençoador, queridos. Plante semente no reino de Deus. Amém? Esse é um princípio para prosperar em qualquer área da vida, principalmente na vida financeira, na vida profissional. Seja generoso. O que a palavra de Deus nos diz? Malaquias 3:10. Traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa palavra, bênção sem medida, significa uma bênção tão grande que vocês não tenham nem lugar para guardar. A palavra de Deus nos ensina, em Gálatas capítulo 6, versos 6 e 7. Rapidinho, abre aí. Gálatas 6, 6 e 7. Olha o que diz. Aquele que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas 6, 6. Aquele que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Verso 7 agora. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, certamente colherá. Então observe que ele ensina a semear na vida daquele que ensina a gente a palavra, e depois diz assim, porque aquele que semeia vai colher. Então você tem que ser, eu tenho que ser, nós precisamos ser generosos, abençoadores.
em 2 Coríntios capítulo 9, vamos ler só esse texto para a gente fechar essa mensagem. 2 Coríntios 9, 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, colherá. E aquele que semeia com abundância, colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, ou obrigação, né? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar. Oh glória, Deus pode fazer-vos abundar. Deus pode fazer vocês abundar, prosperar. Em toda graça, a fim de que tendo sempre, diga eu terei sempre, em tudo, ampla suficiência. Olha, você vai ter sempre, vai ter em tudo e vai ter ampla suficiência, amplo suprimento. Continua. Superabundez em toda obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, diga assim, Deus dá semente para quem semeia e pão para alimento. Diz mais, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aleluia. Verso 11. Enriquecendo-vos em tudo. Diga, eu serei enriquecido em tudo. Em tudo. Enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade. Ou seja, Ele vai nos enriquecer para a gente ser generoso. Olha, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Queridos, eu aprendi com o meu apóstolo, meu pai espiritual, apóstolo Joselito, e nós precisamos dar motivos a Deus para Deus nos prosperar. Você precisa dar um motivo para Deus lhe prosperar. Os motivos. Senhor, eu quero prosperar, porque eu quero financiar uma creche de graça para todas as crianças serem ministradas com assistência médica, odontológica, psicológica, espiritual, e eu quero financiar isso, eu quero ser o milionário que vai financiar isso. Senhor, eu quero prosperar, porque eu quero abrir hospitais, eu quero ter um hospital, que eu financio do meu bolso, para atender as pessoas da comunidade carente. Senhor, eu quero prosperar porque eu quero abrir 200 igrejas na África, Paquistão, Iraque. Eu quero financiar essas pessoas. Esses missionários que estão no campo. Você tem que ter um motivo em Deus para prosperar. Você está entendendo, queridos? Diga, Senhor, pode me prosperar, porque eu quero investir no teu reino. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, o sétimo princípio é, seja generoso. A Bíblia diz, a alma generosa prosperará, e quem dar a beber será descendentado. A alma generosa prosperará. Amém? Vocês entenderam? Eu só vou recapitular aqui para vocês, só para refrescar sua memória, os princípios para que você tenha êxito na sua vida profissional. Número 1, vença a preguiça. Número 2, dê o seu melhor como se a empresa fosse sua. Número 3, faça do seu lugar de trabalho um campo missionário. Número 4, esteja sempre aprendendo e se qualificando para o trabalho. A habilidade é importante. Número 5, aprenda a descansar. O descanso é tão produtivo quanto o trabalho. Número 6, confie no favor e na graça do Senhor na sua vida profissional. Número 7, seja generoso. Amém? Fique de pé, vamos orar, queridos. Levante seu pedido aos céus, levante seu pedido a Deus. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que libere sobre a sua vida profissional a bênção dele, em nome de Jesus de Nazaré.